Oi, eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente. Hoje nós vamos falar sobre o orfanato, o terror dentro do orfanato. Então, uma criança, há um crime, uma criança sai da sua propriedade, da sua residência e vai para um orfanato. Lá no orfanato, dentro de um carro, aconteceu um crime, porque praticamente ele tem 11 anos e está indo para um orfanato, ou seja, está vivenciando isso no orfanato. Então alguma coisa aconteceu nessa vida dessa criança que a levou nesse lugar. E ele entra, é acionado por uma mentora que coloca ele dentro da sala do orfanato, e lá ele começa uma sala gigante. Eles sobem um hall, um tapete violeta. Então no canto há uma mesa, há uma Bíblia, há um livro aberto similar à Bíblia, com várias cortinas. Eles sobem um hall de degraus, um degrau de mármore, e há um espelho enorme no hall central. Ele fica no quarto e o quarto tem um espelho também. Há uma refração ali, porque o espelho encontra-se dentro do quarto. Isso faz com que ele tenha naquele momento ali um ambiente totalmente diferente da sua vida, mudando completamente. Ali a ficha cai. Ele fica quieto dentro do carro, o mentor o aborda na porta e é um cara com óculos finos e com camisa estampada camuflada, uma camisa de malha de botão. Então o cara vive numa instituição rural. Ele vai para uma instituição rural, os Mellands, aonde ali ele vai começar a ter um grande enigma nessa história toda. A criança não está em formação, não tem arquétipo, porque ela está em formação e aquele ambiente ali dará o arquétipo dela do futuro, ou a projeção dela. Ela vai experienciar. A criança não tem esse tipo de habilidade, ela experiencia com o aprendizado dos adultos à sua volta, ou do pai, ou da mãe, ou dos avós, ou dos tios, e dentro de uma instituição será o mentor e será aquelas crianças ali. Ela vai para a ala A, existe uma ala B, e as crianças começam a brincar. Ela entra, é colocada no refeitório, lá o rapaz, o senhor gordo, fala do refeitório, o senhor fortinho, fala do refeitório, dizendo que a comida dele é maravilhosa e que ninguém espalhe para ninguém, que é um segredo, porque senão o mundo inteiro queria comer. E o que ele gosta de comer? Macarrão com queijo. Dá macarrão com queijo para a criança. A psicóloga e mentora Judy, na mesma hora, faz uma sintonia com o menino. Então ela faz uma sintonia empática com o menino de cara, que é uma psicóloga, está ali para escavar o inconsciente daquela criança, o que aconteceu para os pais dela vier a falecer. Então há um crime, há um assassinato, possivelmente acidental, mas que trouxe influências aquele menino ali, vai trazer pro resto da vida. Ele vai pro refeitório, lá ele come e sobe. A questão desse orfanato é que ele começa a ter visões, os amiguinhos batem nele, e ele vai para a primeira vez, o rapaz joga uma bola de papel no refeitório, ele não aceita, retruca, avança no garoto, vai para casa do inspetor, vai pro escritório do inspetor, e lá o inspetor é severíssimo com ele. O inspetor começa da partida em diante atacando esse menino Nathan de maneira absurda. Então há um bullying, há uma psicopatia envolvida grave. A psicóloga começa a perceber e grava as reuniões que ela está tendo com o garoto. E o debate dela, ela absolve o arquétipo da mãe, o arquétipo da protetora. Então ela começa com esse arquétipo da protetora, que tudo está acontecendo em volta do Nathan, e realmente está acontecendo. E ela é psicóloga, ela está entendendo tudo isso. Ela é afastada, tem o jardineiro que sabe de tudo e está ali há vários anos. Então o jardineiro compactua com aquele esquema todo, porque precisa do trabalho e está ali pelo trabalho, não pela situação em si. A situação é gravíssima. Instituições como essa existem no mundo inteiro, aonde a falta de habilidade de dizer que uma criança é doente ou não é. O menino começa, o outro vendo o menino sendo vítima de bullying, inocentemente pega uma faca no refeitório e dá para o Nathan. E o inspetor está em cima do Nathan. O Nathan, então, esconde a faca, sabendo que ele está em cima do Nathan. E não é só isso. Começa a vir os flashes dele vivendo com a mãe, indo pescar no lago, representação da família, das árvores em volta, protegendo das árvores. E a pesca, ou seja, a necessidade de conversa e de estar sentindo falta do inconsciente dos pais ali. E está refletindo isso nos flashes que ele começa a ver.
A justiça então determina que ele fique nesta instituição, porque ele não tem para onde ir, tornando-se um órfão. Lá na instituição ele começa a ver as crianças falecidas. Então há crianças mortas nessa instituição. Há crianças que são abatidas na instituição, porque ele começa a ver. Ele vai para a área de mergulho, se joga na piscina e aquelas crianças mortas entram todas na piscina junto com ele. Como ele é uma criança, ele abre o inconsciente muito mais fácil. Daí os problemas começam a surgir, ele vai para a ala B. O amiguinho dele diz, não vá para a ala B, porque a ala B ninguém volta. Então a ala B, ele vai para a ala B porque colocam ele na ala B com a camisa cinza, não é mais uma camisa preta. A professora da ala A, que ele era, ensinando temáticas da política americana e sendo severa com ele. Quando ele começa a pensar e a ter flashes a nível da memória afetiva, ela entra e começa a gritar em cima dele. Então ali não há respeito, ali é uma instituição possivelmente católica, entre aspas, aonde há abusos de poder, e essa criança vai sofrer terrivelmente na mão desses psicopatas. Tudo vai ser referenciado a ele. A psicólogo então começa a gravar e ele diz, quero ir embora daqui, eu quero fugir. Quando ele diz que quer fugir, por que você quer fugir, Nathan? Porque há inimigos aqui. Ela então cria um elo de amizade com ele, com o cachorro que ele tinha. Ela olha na palestra que ela grava com ele, tem um cachorrinho, ou seja, um elo de ligação. E ela traz esse cachorro para as reuniões junto com ela, para tentar escavar no consciente dele o que está acontecendo. No fim, ela pede, ele está fazendo exercício com as outras crianças, ele pega e vai para o canto da mata escura. Ele entra na mata escura, pega um papel e volta, e bota no bolso. Um envelope grosso escondido dentro da moita. Ela é retirada da instituição. Após ela ser retirada da instituição, o chefe, né, o arquétipo dominante chega para ela com a psiquiatra. Ele vai para outra psiquiatra. Então ele está na ala dos doentes, porque agora é enfermeiros que cuidam dele. E não é mais pessoas, não é mais mentores, são enfermeiros. Então ele está na ala das drogas, da psiquiatria induzida por remédios. E ali há uma chacina acontecendo naquele lugar. A enfermeira então acompanha ele toda noite para dormir. Ele é observado pelo psiquiatra e pela psiquiatra. E a psiquiatra é agressiva, dá os livros em cima da mão dele e diz, faça isso aqui, lê isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não tem aula de desenho, não tem aula retroativa e não tem aula com outras crianças. As aulas são individuais, o que torna o que dificulta, porque ele não consegue fazer amizades. Então coloca o garoto numa área isolada para ele passar por essa questão. Não há criança, poucas as crianças, e elas são retidas no porão, aonde eles fazem cirurgias de lobotomia e matam e furam o cérebro das crianças. Ou seja, eles matam as crianças ali com cirurgias de lobotomia, experiências a nível de psiquiatria, né, criminosa, para diminuir o fluxo daquelas crianças de pensamento. Só que o Nathan, ele não se aceita em nenhum momento ali. E ele começa a ver os espíritos das crianças todas que morreram na lobotomia, vagando pelo setor da área B. Então elas indicam aonde elas estão e ele vai a esse médico constantemente o aborda. A psiquiatra que agora o acessório é uma mulher muito dura, está pronta para mandar ele para fazer a lobotomia. Então ele arma um esquema com a Judy. A Judy é ameaçada. Ela cria uma ligação forte com ele a nível psicológico e ela é ameaçada na instituição. Ameaçada no sentido que eles querem que ela saia da instituição. E eles fazem isso. E dizem, olha, se você voltar aqui, você será presa, porque você não pode voltar a esse lugar. Então ali há uma situação que está esdrúxula, uma situação que está incógnita. E aonde é uma situação que é incógnita, deve vir a polícia. Vem o inspetor da polícia observar aquilo tudo ali. E antes, o inspetor vai, no começo, o inspetor da polícia, o detetive, vai à sala do menino dizer que seus pais tinham falecido. Então ele entra nessa instituição pelo falecimento dos seus pais. E isso causa uma grande diferença na vida, no mental, no pensamento, nas ideias, em todo o fator desse menino. Porque ele vai ser colocado como uma criança problema. E não houve nada, só que os pais sofreram um acidente de carro e vieram a falecer. Mas ele é colocado como uma criança doente. Ele vai para a instituição. E lá na instituição, a moça então dá
através do faxineiro, ela manda uma câmera fotográfica que ele pega na floresta, vai no subsolo e grava as experiências que estão fazendo horrorosas com as crianças, de lobotomia e assassinato. Ele manda para o faxineiro, para o jardineiro embala, bota no correio e manda para Judy. E lá a Judy vê todas essas experiências que eles estão fazendo no subsolo com as crianças, que o Nathan grava de noite, arrebentando a janela. Quando o Nathan arrebenta a janela, quebra, ele arrisca a vida dele totalmente. O inspetor vem ver, o que é isso aqui que você fez? Eu caí e bati. Não, ele fugiu, gravou e voltou. E aí ele colocado na ala para a próxima lobotomia. Ele é amarrado, ele bate, cospe, morde o mentor, o diretor, e é amarrado e colocado no setor para fazer a lobotomia, a incisão nos olhos, furando assim o cérebro. Então o que ele faz? Ele vai para a ala e quando chega lá, a polícia invade o local, mata o inspetor na hora, mata o médico que está ali praticando o ato, né, de lobotomia, e assim ele é liberado e a Judy o abraça. Ele vê a imagem da mãe, a personificação no jardim após as drogas, com a mãe andando e segurando a mão dele. E não é mais a mãe que está segurando a mão dele. Fecha o flash e é a Judy. Então ele colocou a Judy no lugar de sua mãe, reconstruindo assim o arquétipo da família, que é importante para uma criança. O lar, a família, o aconchego. E a Judy absolve aquele menino como sendo seu próprio filho. Então ali houve uma interação aonde ela resgata a vida dessa criança nessa brilhante cinematografia, que não há erros, foi completa e que houve um traçado importante psicológico, porque ele desenha nos papéis com a segunda mentora a mãe, o pai e o cachorro, mas hoje provavelmente simbolizando a família. Então para ele a estrutura familiar era importante, que foi retirada dele. Então ele entra naquela instituição sem uma família, tendo a Judy como sua mãe e a representação. E ela absolve a representação materna e o ajuda, salva da lobotomia e salva todas aquelas crianças ali, entre aspas, porque ela é uma médica que apresenta as provas visuais do que está acontecendo. Ou provas visuais, ou provas de computador, ou prints e etc e tal. São provas acessíveis e visuais determinantes da situação. Não é você chegar e falar um fato, você tem que ter provas. E as provas ditam a regra da situação. Porque a persona está oculto, está mascarado dentro de um sistema, se protegendo dentro de um sistema. Então se você possui provas, você possui o alicerce necessário para o desenvolvimento de todo o caso, espelhando assim a persona daquele indivíduo que ali está oculto, tá bom? Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva, clarividente e perita criminal. Obrigada por sua visualização.